Vamos falar de SAF, a gente está terminando aqui a entrevista, Norberto, mas eu quero saber, muitos torcedores acham que a SAF é a solução de todos os problemas dos clubes de futebol. E que o Santos, na opinião de muitos, né? Claro, a gente não pode generalizar, mas falando dos torcedores do Santos, na opinião de muitos, a solução do Santos seria transformar o clube numa SAF. O que você pensa? Quais as diferenças do modelo associativo para o modelo de SAF? O que você pensa sobre isso? É realmente um caminho para o Santos? Você acha que é uma tendência? É o melhor caminho? Qual a tua opinião sobre isso? Veja bem, nós lançamos nesse Estatuto de 2010, de novo falando, né? Não que nós tenhamos bola de cristal, nada disso. A gente, obviamente, observa o mundo do futebol. Então, quando nós fomos elaborar o Estatuto de 2010, a gente estabeleceu princípios de governança, nós observamos a estrutura de clubes pela Europa, né? Então, nós percebemos a La Liga, né? Um modelo muito parecido com o nosso, mas com uma estrutura muito profissional, né? São clubes, são associações, mas estrutura profissional. O modelo inglês, um modelo mais voltado às empresas, né? Mais empresarial. Ali naquela época estava sendo adquiridos fundos árabes, os russos adquirindo vários clubes ingleses. E o modelo português, que tinham as SADs, Associações Anônimas Desportivas, né? E todas essas idas que eu fui a Portugal, eu conversava muito com os dirigentes do Benfica, do Sporting, né? E procurava entender um pouco como isso funcionava lá. Nós estamos um pouco longe ainda, né? Aqui no Brasil, ainda não se consolidou um modelo ideal de SAF. A gente teve inicialmente o Red Bull, que não é propriamente uma SAF, é uma empresa, né? Que ligada, obviamente, e com o objetivo mais de desenvolvimento da sua própria marca, né? Mas que tem alcançado resultados expressivos de uma forma bem rápida no futebol. Talvez ela até se torne uma SAF, né? Na medida que a SAF traz muitos benefícios, né? Principalmente tributários para os clubes, né? Que adotarem essa forma societária. Agora, a SAF chega aqui muito para recuperar clubes que estavam falidos, né? Então, o Cruzeiro, o Vasco da Gama, né? O Curitiba. Então, é um clubes que a SAF veio e é muito perigoso, né? Quando você entrega para alguém os direitos, porque o que é comprar um clube de futebol? Na verdade, ele faz um aporte no dinheiro que ele mesmo vai administrar e ele vai fazer esses aportes durante 10 anos, né? Então, você vai ter uma tributação mitigada, né? Ela começa com 5%, né? Das receitas mensais, né? É como na época que a gente deu essa ideia, então a ideia da SAD a gente trouxe para o Estatuto do Santos. Então, na época que a gente deu essa ideia, a gente falava do simples do futebol, né? Existe o Simples Nacional, que é aquele regime de tributação de empresas com uma alíquota praticamente única, né, para todos os tributos. E assim para a SAF. A SAF, então, o regime tributário dela, ela tem uma tributação de 5% sobre as receitas mensais, só não conta com as transferências de atletas, né? Aí, depois do sexto ano, já cai para 4% e passa a incidir sobre todas as receitas, inclusive as vendas de direitos econômicos, né? Aí você tem também a possibilidade de debêntures, né? Agora, a principal, talvez, a principal desvantagem, primeiro, que qualquer empresa, e uma SAF é uma empresa, uma sociedade para fins lucrativos, ela visa o lucro, né? E associações não, elas visam a performance, porque a gente quer ver o Santos campeão. E como você garantir num contrato, nessa transformação de SAF, a performance, né? Então, esse é um grande problema, né? E realmente... e quem compra também essa SAF nem sempre é do ramo do futebol, pode ser do ramo de outro
de outro segmento esportivo ou de eventos, né? Agora, uma das SAFs que está sendo muito bem sucedida é a do Bahia. Por quê? Porque ela é adquirida pelo Grupo City, que tem vários clubes, dentre eles o Manchester City, os clubes mais expressivos do... Então, eles têm aí a grande vantagem, então, disso é que esse grupo ele está acostumado com a gestão do futebol. Então, ele vai, obviamente, colocar o Bahia para performar, ele faz parte também. Agora, o risco, no caso desse, de você pertencer a um grupo que tem outros clubes, é o risco de você se tornar uma barriga de aluguel, né? Um mero produtor de matéria-prima, né? Então vai lá o Bahia, revela um bom jogador, menino estoura e, claro, tá lá o Manchester City, opa, esse aqui é pro meu time. Aí tira do Bahia, põe no Manchester City. Então, existe esse risco. Aí, Wagner, você vai precisar... Eu não quero me alongar, eu não sou um especialista em SAF, mas aí, obviamente, que essa negociação, esse contrato entre a associação e a SAF, a empresa que adquirir a SAF, você vai criar algumas travas, né? Algumas travas para que isso não ocorra, né? Ou não ocorra de forma que prejudiquem a performance do clube. Porque todo mundo acha que vai se transformar em SAF, vai cair aqui um caminhão de dinheiro e nós vamos ter aqui um time galáctico aqui. Não é bem por aí, né? Não é bem por aí, não é bem por aí. Agora, então, pelo atual estatuto do Santos, que você deu aí uma contribuição importante em 2010, 2011, o Santos ele aceita, né, a transformação, está previsto no Estatuto do Santos a transformação do clube em SAF, mas com uma limitação sem que o clube perca o controle, não é isso? Exatamente. Hoje, quem quiser adquirir 31, o Santos... 49, poderia ter 49%, né? Poderia ter, no máximo, 49% das ações do clube. Isso também não inibe o investidor, porque o cara, eu vou colocar meu dinheiro lá, vou, né, assumir compromissos, mas não vou ter autonomia. Isso também não atrapalha? Isso depende, né, Wagner? Veja bem, muitos de nós aí, talvez, né, eu não mais, mas já fui um investidor no mercado de ações, né? E eu era um investidor minoritário, né? O que você analisa? Você vai lá, analisa os números, os índices dessa empresa, sua lucratividade, tempo de retorno, a governança, né? Tudo isso. E o Santos, o que precisa ter? Precisa sinalizar para o mercado que ele é responsável, que ele paga suas dívidas em dia, que ele tem governança, que ele tem uma boa gestão do futebol, que pode performar. Um dos exemplos de uma possível futura captação de recursos, né? Nós temos a tokenização, nós temos uma cesta de atletas que foi criada e cada vez que há uma transferência de um desses atletas, essa cesta recebe os 5%, então, que é o mecanismo de solidariedade aí, né? Que pela negociação 5%, então, vai para esse pacote. O Santos tem aí, né, 51% ele tem maioria nesse pacote, e o resto, todos os investidores minoritários têm a sua participação. Então, o Santos, a gente espera que, num futuro, seja um clube onde muita gente tenha vontade de investir. Já existe hoje essa intenção de investir, né? Mas ainda, obviamente, com muitas dúvidas, né? Um clube que saiu da Série A para a Série B, que vem nesses últimos 3 anos apresentando performance que muito abaixo da sua história, né? Nós temos isso foi uma das grandes discussões na Libra, né? Que a gente conseguiu essa expressiva receita da Libra, esse sinal, né? Porque foi uma negociação coletiva, né? A Globo, você acho que já explicou aqui, a Globo comprou os direitos dos clubes que participam da Libra, o Santos foi um desses, e o Santos recebeu 63 milhões, 58 milhões líquido, né? Igual na parte fixa dos contratos de 2025 a 2029. Só para
você me deu a brecha aí, só para a gente explicar um pouquinho, né? Pode ter alguém que não... A Libra, a gente já falou da Libra aqui, a Libra é a associação dos clubes, o Santos fez acordo, é um dos clubes que fez acordo com a Libra, que representa esses clubes, né, associados, né? Estão lá o Palmeiras, o São Paulo, o Fluminense, a maior parte dos clubes brasileiros fecharam acordo mais com a importante, sem demérito para os demais, né? Fecharam acordo com a Libra, que vai representar os clubes, né, nas negociações e operações financeiras, e a Libra vendeu os direitos do Campeonato Brasileiro para a Globo, né? Então tudo isso é feito com a participação da Globo. O Santos recebeu, como outros clubes, um valor, né? Assim que foi fechado esse acordo da Libra com a Globo, o Santos recebeu, assim como outros clubes, uma quantia de entrada. A parte do Santos foi de aproximadamente 58 milhões, né? Líquido. Então, a participação do Santos, o que eu queria dizer, foi uma a primeira reunião que eu participei lá e obviamente que isso é muito duro, né? Você negociar ali só uma situação como essa, com o clube rebaixado. Exatamente. Nós chegamos ali, fui eu e um membro do comitê de gestão, né, o doutor Colombo, né, uma pessoa muito inteligente, e sempre nos auxilia muito lá à frente do comitê de gestão com os demais, né, auxilia o presidente na tomada de decisões. Então, nós chegamos lá e foi a primeira coisa que nós dissemos, porque eles fizeram uma simulação levando em consideração o último ano do Santos, né, de 2023, com uma performance muito ruim. Então, nós falamos assim, olha, futebol é filme, não é fotografia, né? Então, o que nós precisamos é levar em consideração a história do Santos, né, dentro do futebol, não o seu passado imediato de 2023. Então, isso, no primeiro momento, teve lá uma rebelação, a Leila discutiu, e nós colocamos que nós não estaríamos na Libra, né? Acho que foi até acho que o Marcelo até ficou arrepiado, né, quando eu tomei essa decisão lá, porque nós não tínhamos conversado sobre isso, eu estava representando ali, mas precisávamos tomar essa decisão, até porque nós estávamos chegando e não conhecíamos ainda os acordos que tinham sido negociados, que tinham sido conversados. Então, o Silvio Matos, que é o CEO da Libra, entendeu isso, o Flávio Sveiter também, que é um dos criadores da Libra, também entendeu, e nós começamos a alinhar com o Rosalá, que até então ele estava junto conosco também, né, negando essa participação de imediato. O Rosalá, representante do Corinthians, né, Norberto? O diretor financeiro do Corinthians, né? E aí a gente começou a conversar muito, e o Rosalá, em função dessa situação muito grave, né, que o Corinthians vive, né, nos bastidores, ele largou o cargo, né, lamentavelmente, porque era uma pessoa muito preparada, né? E então a gente acabou, depois de muita negociação, porque a gente vem com uma certa ansiedade, né, para resolver os problemas financeiros, e o presidente Marcelo, com muita astúcia e muita perspicácia para a negociação, ele foi buscando cada vez mais o melhor para o clube e conseguiu realmente que a gente conseguisse, apenas por 10% de uma antecipação, receber 658 milhões. Só para as pessoas se alinharem, o Santos receberá, por esse contrato de 2025 a 2029, 1 bilhão quase 1 bilhão e 400 milhões de reais, né? Então, foi realmente uma negociação histórica, né? Principalmente estando o clube na Série B, né? Esse valor é pago uma vez por ano? Esse 1 bilhão que vai receber até 2029, ele vai ser pago ano a ano? Ano a ano, ele é pago com um percentual de 40%, é uma cota fixa, 30% vai depender da performance do clube no campeonato, que é só pelo Campeonato Brasileiro, né? Sim. Só pelo Campeonato Brasileiro. E 30% será pela projeção da imagem na mídia, né?